E se eu te dissesse que um dos homens mais ricos de Hollywood já dormiu dentro de uma van com toda a família, passando frio e fome? E se eu te contasse que esse mesmo homem, quando não tinha nem dinheiro para o pão de cada dia, escreveu um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo e carregou esse papel na carteira por anos, olhando para ele todos os dias? Você chamaria isso de loucura, de ilusão ou de fé? Porque o que aconteceu depois desafia toda a lógica. Esse cheque impossível se materializou, exatamente como ele visualizou, exatamente no valor que ele escreveu. Estou falando de Jim Carrey. E a história que você vai ouvir agora não é sobre um ator que ficou famoso. É sobre um homem que usou forças invisíveis, fé, mentalidade, visualização, para literalmente reescrever o roteiro da sua vida. Se você está no fundo do poço agora, se parece que não há saída, essa história vai acender uma chama dentro de você. Porque se funcionou para um garoto que limpava banheiros de fábrica à noite, pode funcionar para você também. A história de Jim Carrey não é sobre sorte. É sobre fé quando não há razão para ter fé. É sobre mentalidade quando a realidade grita que você deveria desistir. É sobre a lei da atração funcionando de uma forma tão poderosa que até a ciência está começando a entender. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque quando você se conecta com histórias de superação, você está reprogramando seu cérebro para acreditar que você também pode. E isso, meu amigo, é neurociência pura. Jim Carrey nasceu em 1962, em Ontário, no Canadá. Filho de Percy Carey, um músico talentoso que abandonou seus sonhos para trabalhar como contador, e Kathleen, uma dona de casa amorosa. Jim era o caçula de 4 irmãos, e sua infância, até os 12 anos, foi relativamente normal. Mas tudo mudou quando seu pai perdeu o emprego. Percy Carey tinha 51 anos quando foi demitido. Ele havia feito tudo certo. Escolheu a segurança ao invés da paixão, trabalhou duro, foi um funcionário dedicado. E mesmo assim, foi descartado da noite para o dia. Essa perda não foi apenas financeira, foi o colapso de uma crença. Percy caiu em depressão profunda e a família inteira mergulhou numa espiral de desespero. Com 13 anos, Jim Carrey viu sua família perder tudo: a casa, os móveis, a dignidade. Eles se mudaram para uma van Volkswagen velha que mal comportava os 6 membros da família. Pensa na cena: uma van estacionada no terreno da irmã de Percy, onde 6 pessoas dormiam amontoadas, sem banheiro adequado, sem privacidade, sem esperança. Jim acordava de madrugada, com frio, ouvindo os soluços da mãe. Ela estava ficando doente. Os médicos depois descobririam que ela tinha problemas graves de saúde que se agravavam com o estresse e as condições precárias. Aos 15 anos, Jim e seu irmão John tiveram que abandonar a escola. Não foi uma escolha, foi sobrevivência. Eles conseguiram empregos como zeladores e seguranças numa fábrica. O turno era das 18 horas às 2 horas da manhã. Escuta isso com atenção. Jim Carrey passava o dia inteiro tentando estudar sozinho. Depois ia trabalhar das 18 horas às 2 da manhã, limpando banheiros e chãos de fábrica. Voltava para a van com o corpo doendo, as mãos machucadas, e dormia poucas horas antes de começar tudo de novo. Ele tinha 15 anos. Muitos adolescentes dessa idade estão preocupados com o primeiro beijo, com videogame, com festas. Jim estava preocupado se teria o que comer no dia seguinte. O pior não era o trabalho físico, era ver o pai quebrado. Percy Carrey não era mais o homem que cantava em casa, que fazia a família rir. Ele era uma sombra, consumido pela vergonha de não conseguir sustentar os filhos. E a mãe de Jim ficava cada vez mais doente, acamada muitos dias, sem condições de receber tratamento médico adequado. Jim assumiu uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar. Ele se tornou o palhaço da família.
Enquanto limpava os banheiros da fábrica à noite, ele inventava personagens, fazia vozes engraçadas, criava piadas. Quando voltava para a van, ele fazia shows para a família, tentando arrancar um sorriso do rosto do pai, tentando dar à mãe algum motivo para continuar. Esse trauma moldou Jim Carrey. Ele internalizou uma crença devastadora. Eu sou responsável pela felicidade dos outros. Se eu não fizer as pessoas rirem, eu não tenho valor. Aos 16 anos, mesmo exausto do trabalho na fábrica, Jim começou a fazer stand-up comedy em clubes noturnos de Toronto. Seu pai, Percy, mesmo quebrado e deprimido, levava o filho para se apresentar. Era a única coisa que ainda trazia um brilho no olhar de Percy, ver o filho no palco. Jim não era bom no começo. Ele era apedrejado pelo público, vaiado, humilhado, mas algo dentro dele não desistia. Porque o palco era o único lugar onde ele se sentia vivo. Era o único lugar onde a dor, a vergonha, a pobreza desapareciam. Em 1979, com 17 anos, Jim convenceu a família a se mudar para Los Angeles. Eles não tinham nada, literalmente nada. Mas Jim tinha uma convicção inabalável. Eu vou ser alguém. Eu vou tirar minha família dessa situação. Pensa no nível de fé que isso exige. Um garoto de 17 anos, sem educação formal, sem dinheiro, sem contatos, indo para a cidade mais competitiva do mundo da atuação e dizendo, eu vou vencer. Em Los Angeles, a situação melhorou um pouco. Eles conseguiram alugar um apartamento minúsculo. Jim conseguiu alguns trabalhos pequenos em clubes de comédia, mas ainda era muito difícil. Muitas noites sem comida, muitas contas sem pagar. O cheque de 10 milhões, o momento que mudou tudo. Foi em 1985, quando Jim tinha 23 anos, que aconteceu o momento mais importante da sua vida. Numa noite, após uma apresentação frustrante onde quase ninguém riu, Jim dirigiu seu carro velho até as colinas de Hollywood. Ele estacionou com vista para a cidade, olhando para todas aquelas luzes, para todos aqueles sonhos brilhando lá embaixo. E ele estava quebrado, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Foi nesse momento de desespero total que Jim Carrey fez algo que a maioria das pessoas chamaria de loucura. Ele pegou seu talão de cheques e escreveu um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares. Na linha de descrição, ele escreveu, por serviços de atuação prestados. Ele datou o cheque para o Dia de Ação de Graças de 1995, 10 anos no futuro. Jim guardou esse cheque na carteira e prometeu a si mesmo que todos os dias ele iria olhar para aquele cheque. Todos os dias ele iria visualizar aquele valor se tornando real. Todos os dias ele iria sentir a emoção de ter conquistado aquilo. O que Jim não sabia na época é que ele estava aplicando princípios que a neurociência só começaria a entender décadas depois. Quando você visualiza algo repetidamente com emoção intensa, seu cérebro não consegue diferenciar entre imaginação e realidade. Ele começa a criar novos caminhos neurais, novas conexões. Ele começa a preparar você para aquela realidade. A lei da atração não é mágica, é física quântica aplicada à consciência humana. Quando você vibra numa frequência de abundância, de certeza, de fé inabalável, você literalmente atrai as oportunidades, as pessoas, as circunstâncias que materializam aquilo. Jim Carrey olhava para aquele cheque e sentia. Ele não apenas esperava, ele sabia que aquilo já era dele. Mas a vida não entregou o sucesso de bandeja. Depois do cheque, vieram anos de rejeição brutal. Jim fez testes para dezenas de filmes e programas de TV. Foi rejeitado repetidamente. Muito intenso. Muito estranho. Não encaixa no perfil. Em 1990, ele finalmente conseguiu um papel na série de TV In Living Color. Não era estrelato, mas era algo. Jim se jogou de corpo e alma, criando personagens inesquecíveis. Seu salário era modesto,
Mal dava para pagar as contas. Durante esse período, a mãe de Jim, Kathleen, piorou muito de saúde. Ela precisava de tratamentos caros que Jim não podia pagar. Ele se sentia culpado, impotente. Havia noites em que Jim ficava acordado, olhando para o cheque de 10 milhões, se perguntando se era tudo ilusão, se ele estava enganando a si mesmo, se deveria desistir e arranjar um emprego de verdade para cuidar da mãe. Mas algo dentro dele não permitia. Era como se uma força maior o empurrasse para frente, mesmo quando tudo parecia perdido. A morte do pai, o momento mais sombrio. Em 1994, Percy Carey faleceu. O homem que havia sacrificado seus sonhos, que havia levado o filho adolescente para fazer stand-up comedy, que havia acreditado em Jim quando ninguém mais acreditava. Morreu sem ver o filho triunfar. Esse foi o momento mais escuro da vida de Jim Carrey. Ele entrou numa depressão profunda, questionou tudo, questionou Deus, questionou o universo, questionou se toda aquela fé tinha algum sentido. No funeral do pai, Jim colocou o cheque de 10 milhões de dólares no caixão, como um símbolo, como uma homenagem, como uma última conexão com o homem que sempre acreditou nele. Mas o universo tinha outros planos. Apenas algumas semanas antes da morte do pai, Jim havia filmado um pequeno papel num filme chamado Ace Ventura Pet Detective. Ace Ventura, um detetive diferente. Ninguém esperava nada daquele filme. Era uma comédia boba, de baixo orçamento. O filme estreou em fevereiro de 1994, poucos meses antes de Percy morrer, e explodiu. Tornou-se um fenômeno cultural. Crianças imitavam Jim nas escolas. Adultos lotavam os cinemas para ver de novo. De repente, Jim Carrey era uma estrela. O cheque se materializa. Em 1994, logo após o sucesso de Ace Ventura, Jim foi escolhido para estrelar The Mask, O Máscara, e Dumb and Dumber, Debbie e Lloyd. Os 3 filmes foram sucessos monumentais. E então veio a proposta que mudou tudo. Em 1995, exatamente no ano que Jim havia escrito no cheque, ele recebeu uma oferta para estrelar o filme The Cable Guy. O pagamento? 20 milhões de dólares. 20 milhões. O dobro do cheque que ele havia escrito para si mesmo 10 anos antes. O cheque que ele colocou no caixão do pai havia se materializado. O universo não apenas entregou o que Jim pediu, entregou em dobro. Mas aqui está a parte que ninguém te conta sobre realizar sonhos impossíveis. Quando você finalmente chega lá, muitas vezes descobre que o vazio ainda está dentro de você. Jim Carrey tinha tudo: dinheiro, fama, reconhecimento. Ele podia comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar, estar com qualquer pessoa. E mesmo assim, ele se sentia perdido, porque o trauma de carregar a responsabilidade pela felicidade dos outros desde os 15 anos ainda estava lá. A crença de que eu só tenho valor se fizer as pessoas rirem ainda controlava sua vida. Jim começou a buscar respostas em lugares mais profundos: espiritualidade, meditação, filosofia. Ele percebeu que o cheque, o dinheiro, a fama, tudo isso era apenas o começo da jornada, não o fim. A cura e o propósito. Jim passou anos fazendo terapia, trabalhando seus traumas, reprogramando suas crenças limitantes. Ele estudou Eckhart Tolle, budismo, práticas de manifestação consciente, e ele descobriu algo revolucionário. A mesma fé que ele usou para manifestar 10 milhões de dólares podia ser usada para manifestar paz interior, cura emocional, propósito verdadeiro. Hoje, Jim Carrey é um dos maiores defensores da espiritualidade consciente em Hollywood. Ele fala abertamente sobre depressão, sobre a ilusão do ego, sobre a importância de curar traumas. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso não é quanto dinheiro você tem, é quanto você se libertou das crenças que te prendem. A mensagem para você. Agora para, respira fundo e deixa essa história entrar no seu coração.
Jim Carrey não manifestou 10 milhões de dólares porque ele pensou positivo. Ele manifestou porque ele sentiu aquela realidade tão intensamente que seu cérebro não tinha outra opção senão criar os caminhos para chegar lá. A neurociência nos mostra que seus pensamentos criam sua realidade biológica. Cada pensamento libera neurotransmissores. Cada emoção cria uma cascata química no seu corpo. Quando você vive num estado de fé, de certeza, de gratidão antecipada, você está literalmente reprogramando seu DNA. Mas aqui está o segredo que muitos gurus de manifestação não te contam. Não basta visualizar. Você precisa curar. Jim carregava o trauma de se sentir responsável pela felicidade dos outros. Esse trauma criou uma crença. Eu só tenho valor se servir aos outros. Que trauma você está carregando? Que crença limitante está sabotando seus sonhos? Eu não mereço sucesso. Dinheiro é sujo. Pessoas como eu não chegam lá. Eu sempre falho. Essas crenças estão no seu subconsciente, rodando 24 horas por dia, criando a sua realidade. E enquanto você não as transformar, você pode visualizar o quanto quiser. Elas vão bloquear suas manifestações. Fé não é acreditar sem ver, é ver antes de acontecer. Jim Carrey viu aqueles 10 milhões antes de eles existirem. Ele sentiu a textura daquele cheque nas mãos. Ele imaginou a emoção de depositar aquele dinheiro. Ele viveu aquela realidade internamente primeiro. Essa é a verdadeira fé. Não é esperança cega. É convicção baseada numa conexão com algo maior que você. Pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar de campo quântico, pode chamar de consciência superior. Não importa o nome. O que importa é que você sinta essa conexão. Que você confie que existe uma inteligência infinita trabalhando a seu favor. Seu momento está chegando. Talvez você esteja na van agora. Talvez você esteja limpando banheiros. Talvez você esteja passando pela morte de alguém que você ama. Talvez você esteja se sentindo completamente perdido. Mas escuta o que eu vou te dizer. Esse não é o final da sua história. Isso é o ATO 1. É a preparação. É a forja onde diamantes são criados. Jim Carrey precisou daquela van. Ele precisou daquela dor. Porque foi isso que criou a fome, a determinação, a fé inabalável que o levou ao topo. Suas dificuldades não são punição, são preparação. Então eu te convido agora a fazer o que Jim Carrey fez. Pega um papel, escreve um cheque para você mesmo. Coloca o valor que representa seus sonhos. Data ele para daqui a alguns anos. Mas não para por aí. Todos os dias, olha para esse cheque. Sente a emoção de já ter conquistado, visualiza cada detalhe, agradece antecipadamente. E enquanto você faz isso, trabalha seus traumas, vai para a terapia, medita, cura as feridas que estão criando suas crenças limitantes. Porque quando você alinha fé com cura, quando você alinha visualização com ação, quando você alinha espiritualidade com responsabilidade, o universo não tem escolha senão te entregar o que você está pedindo. Você não está sozinho. E se você está se sentindo sozinho nessa jornada, lembra, você tem uma comunidade aqui. Se essa história tocou seu coração, se inscreve nesse canal agora. Aperta o sininho. Porque toda semana eu trago histórias como essa, ferramentas práticas, ensinamentos que vão te ajudar a reescrever o roteiro da sua vida. Deixa um comentário me contando qual é o seu cheque impossível. O que você vai manifestar? Compartilha com a gente, porque quando você declara seus sonhos em voz alta, você está dando o primeiro passo para materializá-los. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades agora, compartilha esse vídeo, porque às vezes uma história é tudo que alguém precisa para não desistir. Jim Carrey provou que o impossível é apenas uma opinião,
que a fé move montanhas, que seus pensamentos criam sua realidade. Agora é sua vez de provar isso para você mesmo. Escreve seu cheque, sente sua vitória, cura seus traumas e confia. O universo está conspirando a seu favor, sempre esteve. Eu acredito em você e daqui a alguns anos eu quero ouvir a sua história de superação. Até o próximo vídeo e lembra, você já é um vencedor. Você só precisa acreditar nisso. Você não precisa enxergar o final. Só precisa confiar no próximo passo. E quando você acredita de verdade, a vida responde.